Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa sexta-feira, a liturgia fala pra gente que o reino de Deus cresce na discrição e no escondimento. Somos chamados a perceber os sinais dos tempos para que anunciemos com palavras e ações sua boa nova. Então, que nós possamos celebrar com alegria e esperança. Então, a primeira leitura está em Hebreus, capítulo 10, versículo 32 a 39. Hebreus, capítulo 10, versículo 32 a 39. Irmãos, lembrai-vos dos primeiros dias, quando, apenas iluminados, suportastes longas e dolorosas lutas. Às vezes, éreis apresentados como espetáculo, debaixo de injúrias e tribulações. Outras vezes, vos tornáveis solidários dos que assim eram tratados. Com efeito, participastes dos sofrimentos dos prisioneiros e aceitastes com alegria o confisco dos vossos bens, na certeza de possuir uma riqueza melhor e mais durável. Não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. De fato, precisais de perseverança para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que ele prometeu. Porque ainda há bem pouco tempo e aquele que deve vir, virá e não tardará. O meu justo viverá por causa de sua fidelidade, mas se esmorecer, não encontrarei mais satisfação nele. Nós não somos desertores para a perdição, somos homens de fé para a salvação da alma. Então, aqui na primeira leitura, na carta aos Hebreus, fala pra gente, né? Suportastes longas e dolorosas lutas, não abandoneis, pois, a vossa coragem. Então, que nós possamos seguir firmes e fortes, perseverantes no anúncio da palavra de Deus, no anúncio do Evangelho de Cristo, no anúncio do reino de Deus, que a gente possa realmente cumprir a vontade de Deus, que nós possamos perseverar, né, para cumprir a vontade de Deus na nossa vida. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 4, versículo 26 a 34. Marcos capítulo 4, versículo 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Então, aqui no Evangelho de hoje, Jesus continua a insistir nos mistérios do reino dos céus. A primeira parábola contada por ele no texto evangélico faz um convite à esperança, à confiança e à paciência. Não se pode apressar a vinda final do reino de Deus. Assim como a semente que se espalha na terra e vai germinando ao longo do tempo, do mesmo modo acontece com o reino. Cresce no escondimento e na discrição. O final dos tempos, marcado pelo amadurecimento das espigas, traz consigo a imagem da foice, que remete ao momento do juízo final. A segunda parábola dita por Jesus nos indica a dimensão universal do crescimento do reino. Comparável a um grão de mostarda, o reino de Deus, que em seu início parece pequeno demais, torna-se grande e ao alcance para todos, de modo que até os pássaros podem abrigar-se à sua sombra. Então, o texto de hoje termina com a insistência de Jesus em continuar a ensinar por meio de parábolas, tanto a multidão quanto os seus discípulos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.